amigos! Todos bem? A história de hoje se chama O Poder da Gentileza. É uma história do espírito Neio Lúcio, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. E conta uma história que se passou há muito tempo atrás de um professor que estava muito preocupado com as crianças de um bairro mais pobre da sua cidade. Essas crianças não tinham acesso à escola e por isso elas não estavam aprendendo a ler, a escrever. E o professor, preocupado, pensou em fundar uma escola e ele mesmo ensinar ler, escrever e tantas outras coisas importantes que se aprendem na escola, não é mesmo? Para isso, então, ele foi conversar com o prefeito da cidade para pedir o auxílio da prefeitura. Colocou ao prefeito o seu desejo, a necessidade das crianças do bairro. O prefeito escutou e disse para ele assim: eu acho muito difícil aliar a lei com a bondade. Mas então, organize a casa que eu darei autorização para o funcionamento. O professor, preocupado com as crianças, disse para o prefeito: mas prefeito, nós não temos dinheiro para isso. O prefeito, pensando: mas então, o que fazer? Perguntou a ele. O professor disse: então, nós precisamos da ajuda da prefeitura. É nossa obrigação, não podemos deixar as crianças sem estudos, desamparadas. O prefeito olhou para o professor e disse assim: você não faz parte da administração da prefeitura. Não tem como decidir uma coisa assim. Não temos mais o que fazer. Então, o professor foi embora, muito triste, cabisbaixo, e andando pela cidade, por uma rua cheia de árvores, pensando, fazendo uma prece silenciosa. O que será, Senhor, que podemos fazer? Como vou conseguir auxiliar essas crianças? E caminhando ali, ele foi parar então num mercado naquela região. O mercado estava cheio de gente, muito tumultuado, com muito movimento. O professor parou, estava olhando o movimento, chegando no mercado, e uma senhora muito distinta viu o professor e pensou que ele estava ali andando à toa, sem ocupação, sem ter o que fazer. E resolveu arrumar uma ocupação para o professor. Chamou o professor e pediu: meu rapaz, venha cá, preciso da sua ajuda. Você pode carregar um saco de batatas para mim? O professor prontamente: sim, com certeza, posso lhe auxiliar. Ela deu o saco de batatas e ele levou o saco lá para uma grande casa, que era a casa da senhora. Ela faria um jantar importante naquela noite e precisava organizar tudo. Naquela época, o fogão era feito de ferro e eles faziam fogo com madeira e com lenha para fazer a comida. Ela precisava então da lenha para cozinhar o seu jantar. Pediu para o professor que fosse cortar umas árvores e fazer lenha para o fogão. Prontamente o professor foi. Estava um dia quente, mas ele, com alguma dificuldade e esforço, conseguiu fazer a lenha para a senhora. Depois disso, ele foi limpar a chaminé da casa. Ficou tudo sujo com o pó preto da chaminé, mas deixou tudo certinho para que não tivesse nenhum problema de funcionamento no preparo do jantar. Desceu e assim foi organizando. Após limpar a chaminé, ele deu uma arrumada na casa, foi buscar um peru assado em outro lugar que já estava pronto para a senhora, trouxe o prato, continuou organizando e tudo ficou pronto para a recepção. E lá estava o professor para auxiliar a servir naquela recepção. Um dos convidados era o prefeito, que era irmão da dona da casa. Ao chegar, estranhou a presença do professor naquele jantar e foi conversar com sua irmã, querendo saber quem era o novo empregado.
No final do dia, a irmã, a dona da casa, irmã do prefeito, foi então fazer o pagamento do dia de trabalho para o seu novo funcionário. Ele não quis receber, agradeceu e disse que não tinha necessidade, que ele estava feliz por ter sido útil a ela naquele dia e foi para casa. No outro dia, a senhora, um pouco constrangida, já sabendo quem era o professor, foi até a casa onde ele se hospedava. Chegando lá, ofereceu para ele uma casa, um prédio que ela possuía, para que ele instalasse lá a sua escola e que o prefeito daria então a autorização para o funcionamento. E assim foi feito. Com muita alegria, o professor recebeu as crianças naquele lar onde pôde acolhê-las e também ensinar os ensinamentos tão importantes para a nossa vida e para nosso crescimento aqui no nosso planeta Terra, não é mesmo? E assim, o professor descobriu também, junto conosco, o poder da gentileza. Ele foi gentil, solícito com a senhora e recebeu em troca a mesma gentileza, podendo assim auxiliar tantas crianças que precisavam desse amparo do professor. Que nós possamos também, amigos, no nosso dia a dia, nas oportunidades que surgem, sermos gentis, auxiliarmos os nossos irmãos, auxiliarmos aqueles que necessitam, seja com um sorriso, com uma palavra de bondade, ajudar a carregar uma sacola, naquilo que nós tivermos possibilidades. Com certeza, a gentileza trará muitas coisas boas para a nossa vida e tornará também o nosso mundo um lugar muito melhor e mais alegre. Certo? Vamos nos esforçarmos e ficar atentos às oportunidades de sermos gentis? Então, muito obrigada e até a próxima história. Tchau, tchau!